Fala pessoal, e o Botafogo, hein, que vai jogar amanhã, né? E o Botafogo também já tem proposta de renovação com Eduardo. Então fica esperto que amanhã tem Botafogo e Atlético Paranaense. Vamos trazer aqui tudo o que a mídia está falando. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Vamos falar sobre o Botafogo, o glorioso, exatamente. Maior negócio da história é o que o Botafogo busca através da valorização dos dois jogadores que já foram, de fato, a maior contratação da história. Eu estou falando de Thiago Almada e Luiz Henrique. O Botafogo já entende que Thiago Almada e Luiz Henrique já valem mais do que os valores que foram pagos pelas suas contratações. O meia argentino foi comprado por cerca de 137,4 milhões, enquanto o atacante brasileiro custou 106 milhões. Totalizando aí as duas compras, vamos colocar aqui, basicamente, fazendo um cálculo aqui muito rápido, 242 milhões. 242 milhões a compra desses dois jogadores. E ambos já estão convocados pelas suas seleções. O Almada pela seleção da Argentina e o Luiz Henrique pela seleção brasileira. O Botafogo vê Almada e Luiz Henrique valorizados e considera isso a curto prazo. Uma das metas do clube era colocar os dois nas seleções, ainda em 2024. A meta já foi batida em 6 meses. Além da questão esportiva, o alvinegro espera lucrar no futuro. Então, com certeza, as duas maiores contratações da história do futebol brasileiro, daqui a algum tempo, meu amigo, vai ser o maior negócio da história do Botafogo. Até porque os jogadores vêm desempenhando muito bem. Thiago Almada foi muito importante nesta classificação para as semis da Libertadores. Olha aqui, o meu fogão prepara a renovação do contrato do Eduardo Meia. Essa é uma informação do Jorge Nicola, tá bom, gente? O jogador se recupera de uma grave lesão, né, e tá pertinho de retornar ao time. Rodou. O desafio é fora de casa. O Botafogo segue a preparação para encarar o Atlético Paranaense, com novidades em campo. Recuperados de lesão, Cuiabano e Eduardo treinaram normalmente com bola. Mas calma, torcedor! A comissão técnica trabalha com cautela e só deve relacionar a dupla após a data FIFA, que se inicia na próxima segunda-feira. E por falar em Eduardo, o alvinegro começou a negociar a sua renovação. O contrato do meia de 34 anos chega ao fim em dezembro desse ano, e a conversa é para que o vínculo seja estendido por pelo menos mais um ano. Eduardo chegou ao clube no meio de 2022 e tem 89 jogos disputados, com 23 gols marcados e 12 assistências. Eduardo se recupera de uma lesão na coxa direita, sofrida em julho. O diagnóstico inicial era da perda de todo o restante da temporada, mas o jogador respondeu muito bem ao tratamento e deve retornar ainda nessa reta final. Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentam neste sábado, às 4h30 da tarde, na Liga Arena. É isso aí. Aí é um jogador que a gente acaba, pela forma com que está performando o Botafogo, eu não, tá? Mas as pessoas acabam esquecendo que tem um Eduardo, o Lucas Pedrosa, que é um cara com muita capacidade, com muita qualidade. A gente gosta, eu e você, de ver ele jogar começando o jogo, né? Não entrando durante a partida. O Botafogo já tem ali um meio de campo hoje definido como titular. Eu acho que daqui para esses 13 jogos que faltam para acabar a temporada, eu acho que é por aí. Mas é importante demais, chegando perto de decisão, que é a da Libertadores, você ter como um segundo time no mesmo nível. E aí, voltando uma peça dessa, você tem, Pedrosa. É uma peça extremamente inteligente. O Eduardo, para mim, ele é um atleta que muitas vezes você pode achar que ele é lento, mas a velocidade de raciocínio dele é muito grande.
Mal ou bem foi uma lesão muscular, que foi grave, ele ficou esse tempo todo parado, mas uma lesão muscular... naquele pênalti que ele Exato, bateu, né? que ele bateu no músculo do chute, né? Mas é muito melhor uma lesão muscular do que uma lesão ligamentar ou uma lesão que tem alguma a ver com o osso, né? Então eu acho que o Eduardo tem condições de voltar e apresentar o futebol dele. Como a gente brinca que começar é muito melhor para ele pensar o jogo, mas ele vai ser reserva, porque os titulares estão num nível muito acima dele no momento. De qualquer forma, é mais uma qualidade e mostra como o Botafogo montou muito bem o seu elenco. Sabe o que eu tô fazendo aqui? Acabei de ver a escalação da arbitragem pro jogo de amanhã. Tem que fazer isso, você não tá fazendo, não? Eu faço. Tem que fazer. Você também em casa. Pegou, olhou, já, ora. Falar nisso, vocês viram a punição acreditar. do árbitro Fluminense e São Paulo? Punição de 15 dias durante a data FIFA. É o famoso... Veneno, não precisa trabalhar não, sábado e domingo. O cara foi punido durante a data FIFA. Veneno, suspensão os 2 dias no SBT Sport Rio, sábado e domingo. Só sábado e domingo você cumpre, beleza? Ai, meu Deus. Eu lembrei disso agora que você falou de árbitro. Olha, o Bruno Mars vai estar no Newton Santos, né? Vai lá, ô Pedrosa. Não, já fui ao show dele. O passado. Botafogo confirmou, então, a partida que seria lá contra o Criciúma, né? Pro Maracanã. As duas equipes vão se enfrentar no dia 18 de outubro, é uma sexta-feira, 8 horas da noite. Inicialmente, o show não ia causar problemas ao clube, a gente contou isso ontem até por aqui, né? O Botafogo, quando fechou o Forfã também, ele tinha já um calendário e com o final de semana que tem jogo e o que não tem. Mas por conta da mexida no calendário, por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, provocou essa alteração e aí essa foi a forma que o Botafogo encontrou. E aliás, eu posso dizer, Vene Casagrande, tô vendo a torcida obviamente bem animada de jogar no Maracanã. Vai lá, cuida bem do nosso estádio, tá? Cuida bem do gramado. Mas brincadeiras à parte, jogar no Maracanã é sempre muito bom para um jogador, por exemplo. Eu não sei se por exemplo, o Thiago Almada, será que ele já jogou um dia no Maracanã? Não. Ele vai ter essa oportunidade. E é verdade, a gente está falando de um tempo, querendo ou não, Maracanã já recebeu 2 finais de Copa do Mundo, é um estádio que todo jogador sonha em atuar. Óbvio, o gramado é sempre uma incógnita. É uma analogia, igual Ponte Rio Niterói, você nunca sabe. O dono não cuida? Quem administra Não, a gente não cuida, só que é também? muita gente jogando. É muita gente jogando. Ele e o amigo dele. Aí tem que chamar alguém pra cuidar. É isso. Esporte rápido. Ele não sabe. E outra, Mas usa se quiser, hein? Porque tem gente que entra na justiça e tudo pra usar. Ninguém é obrigado a usar, não. Acusou Usa o se gol. quiser, Acusou o gol. Ué, pô. Se quiser usar seu Januário, Fernanda Maia, o tapete eu usei lá, lá ó, outro dia, foi ó, não foi bom o resultado não, mas o Vai lá, clima joga foi lá. bom. Mas olha só, eu prefiro jogar lá no meu salão de festa. Muito bem. Sabe onde é que é? O Maracanã. Ah, é? Vai dar uma olhada na tabela esse ano, o que eu fiz lá no Maracanã. Isso é verdade. Contra quem? Toma! Venê saiu do programa. Contra o Cris também, Pedrosa. É verdade. Contra o Cris eu também fui É lá e ó. Venê não tá mais no programa. Baile, aula. Venê saiu do Venê. grupo. E eu tô correndo lá, tô ligando pro fogão. Eu quero, sabe o quê? Fazer um sonho. Eu tenho um sonho. Ser um dia locutora no Maracanã. Vamos realizar. Campanha. Eu nunca... um beijo pra Serginho, que é a voz do Rio de Janeiro há muitos anos. Inclusive, ele fazia o Newton Santos até a minha chegada. É um querido, é um grande locutor. Ele faz o Mas Flamengo uma curiosidade, hoje em dia. por que você não pode fazer isso do Maracanã? Desculpa, eu tô poderia perguntar isso depois do programa. Não, né? eu tô tentando, porque na verdade o Maracanã, ele já tem a equipe dele, né, que é o Serginho. O Serginho é um grande locutor. Inclusive, ele era lá do Newton Santos, ele também era do Flu, até chegar a querida Carlinha Matera. O Flu também escolheu ter uma locutora que seja a cara do Flu. Há alguns anos a Carlinha Matera tá por lá. E o Serginho ficou com o Flamengo, grande voz do Flamengo agora. E aí eu vou pedir permissão para Serginho, para a galera do Maracanã, se quiserem, eu vou realizar um sonho, que é dar voz ao Maracanã. Imagina, Venê Casagrande! Com gol de quem? Escolhe aí, do Tiquinho. Se for um gol do Tiquinho, Gol do Tiquinho. vamos fazer uma festa inédita no Maracanã. Com o seu Porque uma chiclete. festa interativa nunca foi vista desse Jamais. jeito no Maracanã. Agora, falando nisso, teremos o Atlético Paranaense recebendo o líder do campeonato, o Botafogo. Falando em pedreira, que pedreira! Que entrosamento! Ai, furacão! Que entrosamento, hein? Até parece que... Nessa reta final de Brasileirão, o torcedor alvinegro começa a fazer contas pensando no tão sonhado título. A equipe de Arthur Jorge não pode olhar muito pelo retrovisor, até porque é seguida de perto por Palmeiras e Fortaleza. A diferença é respectivamente 1 e 2 pontos. O nosso foco tem que ser em nós próprios.
próprios, eu não tenho por hábito falar muito do adversário, ao contrário de quem muito fala do Botafogo, eu preocupo-me exatamente de falar da minha equipa, dos meus jogadores, daquilo que é o que eu consigo controlar. O número mágico para ser campeão é 75 pontos. Isso porque nenhum vice, desde que a competição passou a ser disputada por 20 clubes, alcançou essa pontuação. O que significa mais 6 vitórias para o Glorioso ou 5 vitórias e 3 empates nos 10 jogos que restam. Dessa vez, o Botafogo tem pela frente uma semifinal de Libertadores. O desgaste físico e o calendário apertado também serão adversários na luta pelo Campeonato Brasileiro. 3 pontos fundamentais serão disputados amanhã em Curitiba. O Botafogo visita o Atlético Paranaense depois de ter uma semana livre para trabalhar. O Bota não perde há 6 jogos no campeonato e deve ir a campo com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, lá na frente, Igor Jesus. Estarmos na frente faz parte daquilo que é o estar nas competições envolvidos e estar a jogar para ganhar. E quando falo para ganhar, falo de jogos e falo de títulos. É a vida que nós queremos. Portanto, é nesse sentido que nós queremos estar posicionados e sabemos que é importante nós termos a capacidade de poder manter esta liderança. Temos 10 jogos pela frente para poder conservar a liderança que ainda hoje mantemos. Se a mantivermos é porque ganhamos e esse será sempre a abordagem e o espírito que queremos ter dentro da própria equipa. Portanto, não sendo decisivo é importante porque faz parte daquilo que é uma identidade muito, muito nossa de procurarmos vencer para podermos estar na frente e na disputa das decisões de cada uma das competições. O Furacão não vence no Brasileirão desde julho, mas pode se apegar ao retrospecto positivo diante do time carioca. O Atlético não perde como mandante para o Botafogo há 16 anos. Na estreia de Lúcio na Arena, o time deve ser formado por Micael, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra, Coelho, Gabriel, Eric e Esquivel, Zapelli, Canóbio e Pablo. Jogando com nosso torcedor em nossa casa. Jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, sabemos o ambiente que podemos criar para o restante do campeonato. E foi isso que disse aos jogadores no nosso vestiário. Falei para eles. Em queda livre, o Atlético precisa fugir da parte de baixo da tabela. O Fogão se manter no topo nesse momento crucial do Brasileirão. Esse é o desafio do Arthur Jorge. Seguir pensando na Libertadores, mas ao mesmo tempo concentrado na liderança do Campeonato Brasileiro, porque os competidores que estão grudados, chegando, Palmeiras e Fortaleza, são competentes. Agora, é um jogo em que o Furacão precisa muito da vitória, tem tropeçado demais, perdeu no finalzinho outra vez para o Flamengo, né, gol do Gerson, e agora tem o líder pela frente. O líder pela frente, mostramos a prévia ali, o Fernandinho tá fazendo falta nesse meio de campo aí, hein? Não só, obviamente, pela qualidade técnica dele, mas pela postura, liderança, e aí motiva os outros jogadores. Então, o Fernandinho fazendo muita falta. 31 pontos, mostrando na classificação ali, né? Situação extremamente delicada do Atlético Paranaense. É, que tem jogo a menos, né? Então, tem um ok, né? Não tá completamente desesperado, mas tá se aproximando ali do Z4 e não vem jogando um bom futebol. Bom, quem conta tudo pra gente é Tati Tavares sobre o Líder Fogão. Nessa reta final de Brasileirão, o torcedor alvinegro começa a fazer contas pensando no tão sonhado título. A equipe de Arthur Jorge não pode olhar muito pelo retrovisor, até porque é seguida de perto por Palmeiras e Fortaleza. A diferença é respectivamente 1 e 2 pontos. O nosso foco tem que ser em nós próprios. Eu não tenho por hábito falar muito do adversário. Ao contrário de quem muito fala do Botafogo, eu preocupo-me exatamente de falar da minha equipa, dos meus jogadores, daquilo que é o que eu consigo controlar. O número mágico para ser campeão é 75 pontos. Isso porque nenhum vice, desde que a competição passou a ser disputada por 20 clubes, alcançou essa pontuação. O que significa mais 6 vitórias para o Glorioso ou 5 vitórias e 3 empates
nos 10 jogos que restam. Dessa vez, o Botafogo tem pela frente uma semifinal de Libertadores. O desgaste físico e o calendário apertado também serão adversários na luta pelo Campeonato Brasileiro. 3 pontos fundamentais serão disputados amanhã em Curitiba. O Botafogo visita o Atlético Paranaense depois de ter uma semana livre para trabalhar. Estarmos na frente faz parte daquilo que é o estar nas competições envolvidos e estar a jogar para ganhar. E quando falo para ganhar, falo de jogos e falo de títulos. É em vida que nós queremos. Portanto, é nesse sentido que nós queremos estar posicionados e sabemos que é importante nós termos a capacidade de poder manter esta liderança. Temos 10 jogos pela frente para poder conservar a liderança que ainda hoje mantemos. Se a mantivermos é porque ganhamos e esse será sempre a abordagem e o espírito que queremos ter dentro da própria equipa. Portanto, não sendo decisivo é importante porque faz parte daquilo que é uma identidade muito nossa de procurarmos vencer para podermos estar na frente e na disputa das decisões de cada uma das competições. O Furacão não vence no Brasileirão desde julho, mas pode se apegar ao retrospecto positivo diante do time carioca. O Atlético não perde como mandante para o Botafogo há 16 anos. Em queda livre, o Atlético precisa fugir da parte de baixo da tabela. O Fogão se manter no topo nesse momento crucial do Brasileirão. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo, que é o líder do campeonato, 1 ponto à frente do segundo, vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Botafogo que precisa dessa vitória mais do que nunca, né? A gente sabe que é uma partida muito difícil. O Botafogo que precisa sim dessa vitória, né? A gente sabe, uma partida aí fora de casa não é fácil, mas a gente sabe que o Botafogo também está acostumado a jogar nesse tipo de gramado, que é o gramado sintético, né? O Botafogo que tem aí uma novidade, né, que o Botafogo está preparando, né, está começando as conversas para renovar o contrato com o Eduardo. O Botafogo tem 9 jogadores aí, né, em fim de contrato, e até o momento o único jogador que se interessa mesmo ao time do Botafogo é com a renovação de Eduardo, né? O Botafogo que começou a avançar nas conversas para prorrogar o contrato do meia Eduardo, né, o meio-campista de 34 anos que tem vínculo se encerrando em dezembro deste ano, né? E negocia para estender o acordo pelo menos mais 1 ano. As informações foram divulgadas principalmente, né, primeiramente pelo GE e confirmada pelo Lance. Então tá aí, essas são as novidades do Botafogo, né? O Botafogo que está precisando muito. Acredito que na próxima janela o Botafogo vai um pouco mais forte, tá? Nessa janela agora de janeiro o Botafogo vai um pouco mais forte, mas é isso. Temos aí essas novidades de hoje, né? O Botafogo que tem muitos jogadores convocados aí para a seleção brasileira, um time em ascensão no momento, né? Um time vitrine aí, que é o Botafogo, né? O Almada voltou a ser convocado para a seleção argentina, né? Isso aí é muito bom, é sinal que tá surgindo efeito no time do Botafogo, tá jogando demais, então merecia, né, ser convocado pela sua seleção. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para essa partida entre Atlético Paranaense e Botafogo amanhã às 4h30 da tarde? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.